Você se considera pobre, classe média ou rico? Você tem um bom dinheiro investido, milhões em aplicações numa grande corretora, ou tem um dinheirinho guardado na caixinha do Nubank? Eu vou explicar nesse vídeo o porquê que quando o governo fala sobre aumentar imposto, balança tanta opinião popular. Venha comigo! Gente, essa questão de imposto, de aumento de impostos, não é de agora. Nós estamos vendo aí as notícias, essa discussão enorme que está acontecendo lá em Brasília aí, na iminência de afetar todos nós, agora. Mas essa questão de taxação já começou lá no início do governo. Não sei se vocês lembram das taxinhas das blusinhas, da taxinha da blusinha, que o governo aumentou o imposto sobre importação com a justificativa de que o imposto não era para você, cidadão, que o imposto era para o empresário. Mas no fundo, todo mundo sabe que não é isso que acontece. A hora que aumenta o imposto, numa parte da cadeia, vai estourar lá na ponta, que é o consumidor. E o porquê que isso tem afetado tanto a aprovação do governo hoje em dia? Se o governo fala que a taxação é dos ricos, não vai incidir sobre os pobres, lançou recentemente uma campanha de ricos contra pobres, que o rico tem que pagar mais imposto, mas por que que isso, no meu ponto de vista, não vai funcionar e não tem funcionado essa narrativa? Porque hoje o pobre investe, é isso mesmo. Eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês do quão grande é hoje o número de pessoas de todas as faixas de renda investindo no Brasil. O brasileiro pobre começou a investir e isso se acentuou depois que o governo aumentou a idade para aposentadoria. Aumentou a idade para aposentadoria, o que o povo pensou? Eu tô lascado, eu não vou me aposentar, eu tenho que criar um plano. E com isso, o número de pessoas que começou a investir na bolsa, ou em renda variável com ações, ou em renda fixa com CDB, aumentou muito. E não se engane, muita gente de classe baixa, trabalhador ali que ganha às vezes um salário mínimo, tá botando ali um cinquentinha, um cenzão, um trintão ali no fundo imobiliário, numa açãozinha, para garantir o pé de meia. E é esse público de classe baixa que o PT, que o governo atual não está conseguindo se comunicar. Porque esse público tem uma expectativa de ascensão, tem uma expectativa de ganhar mais dinheiro, ter sucesso, andar num carrão. O pobre não vai se contentar com um pratinho de comida, como o governo tem falado. Que o sonho do Lula é que todo pobre, todo cidadão brasileiro tenha um pratinho de comida. Essa galera quer andar de Porsche. Eles ficam vendo influenciador digital aí que saiu da pobreza, como diz o ditado, a favela venceu, a galera ganhando grana. Então é essa a aspiração do pobre. E o que acontece? Esse público está buscando informação nas redes sociais. Esse público está assistindo vídeo lá do Thiago Nigro. Então, esses caras têm a influenciador digital aí de finanças com mais de 1 milhão de seguidores. Vocês acham que esse 1 milhão de seguidores que assistem esses caras são grandes investidores que têm 50, 100, 200 milhões? Esses caras que têm 200, 100, 300 milhões aí, têm dinheiro aplicado em corretora. Tem profissionais que gerenciam a carteira deles. Então esse povão que está assistindo esses influenciadores é nego que pega ônibus de manhã, que pega ônibus cedo, vai trabalhar e não ganha uma grana grande por mês, não. E começou a aplicar. E eu vou provar para vocês com os números aqui que eu vi na B3, que eu sinceramente me assustei. E eu vou mostrar esses números para vocês. Essa é a análise ali que vocês podem ver da própria B3, que tem os dados de como que estão os investimentos hoje no Brasil, tá? Então, investidores de renda variável, hein, gente? Isso daqui são ações, fundos imobiliários, etc. Hoje são 5 milhões de pessoas. Então, se a gente avaliar que na última eleição a diferença de eleitores do Bolsonaro para o Lula foram de menos 2 milhões de pessoas, esse número aqui de 5 milhões é muito significativo. Então, cada vez que o governo vai lá e fala em aumentar imposto ou taxar mais a população, a gente larga já de 5 milhões de pessoas que não vão gostar da ideia. Viu o governo falando em taxar? O povo vai ficar de cara. O povo vai gritar. Porque o que acontece? Hoje, essa classe mais baixa está aprendendo melhor sobre investimento. Ele sabe que um rendimento de 1% ao mês é muito melhor do que um rendimento de 0,7%. Ele sabe que quando o governo fala em taxar LCI e LCA, vai estourar lá no bolso dele, meu irmão. E o povo está sabendo. E mais uma prova que eu vou mostrar para vocês aqui é a quantidade de gente que investe em LCI e LCA. Não é pouco não, olha aqui, ó. 3,9 milhões de pessoas. É bastante gente para o governo ficar se indispondo toda hora que fala que vai taxar esse tipo de título aqui.
E o número que mais me impressionou é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Renda fixa, ou seja, o conhecido CDB, até por conta da facilidade que os bancos digitais têm para fazer esse tipo de aplicação. Então nós estamos falando hoje em 94 milhões de CPFs que investem nesse tipo de aplicação, comparado com 9 milhões de pessoas em 2021. Então veja o quanto... Gente, isso daí é um número absurdo, aumentou demais. Em 2021 eram 9 milhões de pessoas. Esse ano são 90 milhões. Então esse público está mais antenado na economia. E mais uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: quem que se acha pobre mesmo? Se você é ali a classe média ou é uma pessoa que está começando a ter uma ascensão financeira e alguém olha para você e diz assim: rapaz, você é pobre, hein? Você vai ficar feliz? É igual aquele ditado: qual feio que se acha feio? A mãe do feio diz que ele é bonito. Então o pobre não vai se achar pobre. Até porque o povo se espelha naquilo que ele quer ser. Então ser chamado de pobre, no meu ponto de vista, em termos de estratégia, não é bom. Essa estratégia dessa campanha que o governo fez agora, de dividir para conquistar, fazer essa separação de pobre e rico, já vou falar para vocês, não vai dar certo. E você pode falar para mim assim: Anderson, que mundo que você vive? Que pobre investe na bolsa? Eu comecei a investir não faz muito tempo. E o cara que me indicou os fundos imobiliários e que mais me incentivou a investir em fundo imobiliário e me deu um livro de presente, acredite se vocês quiserem, foi o meu encanador. Trabalhando em obra, vendeu o carro que ele tinha, botou toda a grana que ele tinha, tudo em aplicação. O governo não está sabendo se comunicar com esse tipo de povo. É por isso que ele está penando e vai penar cada vez mais, enquanto não encontrar a maneira certa de se comunicar com o público atual. E semana que vem vai ter a prova se o que eu estou falando está certo ou não, porque essa semana agora já é a segunda semana da campanha do pobre versus ricos. Provavelmente eles já devem estar coletando pesquisa para saber o quanto que isso está funcionando, e semana que vem a gente vai descobrir o resultado. E você, o que acha? Você acha que essa estratégia do governo de dividir pobre e rico vai funcionar ou não? Claro que tem gente que tem dificuldade de alimentação, tem dificuldade de ter o que comer. Esse tipo de público não vai fazer investimento. Mas nós estamos falando de um país com mais de 200 milhões de pessoas. E nós estamos falando de um governo federal que deveria olhar de forma homogênea para a população, atender desde o mais pobre, que é aquele que de fato tem dificuldade alimentar, até aquele pobre que é o pobre que está tendo uma ascensão social e que quer ter grana, quer andar de carrão e quer prosperar na vida. Beleza? Quero a tua opinião e se inscreva no nosso canal, hein? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre política, que é o que a gente gosta de falar aqui, porque você sabe, a política é a nova novela do povo brasileiro.